Salve, salve sim, papinho furado. Esse é o Papo de Cria, mais uma vez. Satisfação ao Mostra Amabile na voz. É muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Eu quero agradecer todos vocês que têm acompanhado a gente no YouTube, no Instagram. Nossa, estou muito feliz de ter você com a gente. E sejam todos muito bem-vindos, porque hoje a gente está com um episódio super maneiro, com uma pessoa super especial. E do meu lado, quem tá? Oh, salve, salve. Boa pra nós de cá. Person, time 7, mais um Cria do Noroeste. Papo de Cria. É o monstro, é o mito. Salve, salve, Mano Scooby. É nóis, travês, tamo aí. E o nosso convidado dessa noite é um cara que é mito na cena goianiense. O cara transitou pela cena da dança, do grafite, da rima, tem muita história para contar e foi o fundador do primeiro grupo de gangsta rap do estado de Goiás. Quem que a gente tá falando? Quem que é? Corta pra ele! Salve pro Helry! Pros mais chegados, Helry! E ó, fala aqui, já surfou no busão também, viu? No Eixão e Goiás. Seja muito bem-vindo, mano! Seja muito bem-vindo ao Papo de Cria! Não, que é isso, eu que agradeço a oportunidade. É bom estar aqui, é bom rever vocês, rever o Berson, Noel. Ainda tenho que acostumar a chamar ele de Scooby, mas com o tempo a gente... Quando eu conheci o Helrin, era Noel. Né? Vai acostumar, um dia eu ainda acostumo. E é muito bom, e parabéns para vocês pela iniciativa, né, de autovalorizar a cena local. A gente já tem muito tempo que está precisando disso e precisava de mais pessoas tomando essa iniciativa, e vocês estão dentre essas pessoas que tomaram essa iniciativa, e a gente só tem a agradecer, mano, só isso. Obrigado, Helrin, por aceitar esse convite. Todo mundo duvidou que eu ia trazer o Helrin e o homem tá aqui. Depois de velho a gente fica mais caseiro, fica mais... pra sair só em ocasiões muito especiais. Mas você não tá fazendo yoga, não, né? Não, mas já fiz. Não a yoga, mas a meditação ali transcendente. A gente já transitou por isso aí também. Vambora. E a gente tem muita coisa para contar aqui hoje. A gente tem muita coisa para especular, para conversar, muitas coisas para perguntar para o Helrin. Mas antes, eu quero conversar com vocês e deixar vocês aqui com o papo dos nossos patrocinadores, que é super importante. Essa galera que tá fortalecendo aqui o nosso podcast, e bora cortar para eles. Salve! Simple, a rua é nossa casa. Calijin, produções e eventos. De noite, bar e restaurante. Setor Albino, Boa Ventura. Conexão 062. Vestindo o hip hop. Guindaste 121. Ontem, hoje e sempre. Papo de Cria Podcast. Sem papinho furado. Voltando agora o Papo de Cria, com esse lenda, Helrin. Bora! E antes também da gente voltar para esse Papo de Cria, eu quero mostrar para vocês aqui, só quero mostrar essa coisinha linda aqui que eu ganhei hoje. E que pode ser seu também, tá nessa caixinha. Eu vou abrir devagarzinho, Eu já tenho o meu, né? Eu vou abrir devagarzinho, porque olha que coisa mais bonitinha. Eu já tenho o meu, Olha, né? tem tampinha... Vem embaladinho assim, ó. E você pode ter o seu personalizado. Olha aqui. Papo de Cria com essa logo bonitinha, com o seu nominho. Da cor que você quiser. O do Berson é verde. O do Scooby é rosa. Roxo. Pera Rosinha. Lá, então me enganaram, me tapearam. Mas pra mim isso aqui é roxo. Helrin, é roxo ou é rosa? Fala a verdade. É um roxo claro. É um roxo claro. De toda forma é um roxo. Então. E como é que faz pra quem quiser? Pra você poder participar. Olha aqui pra... É um rosa escuro aí. Ele veda direitinho aqui, ó, e ele é térmico, tá? Pra você poder
ter a chance de ter um desse aqui, desse copinho super legal aqui do Papo de Cria personalizado, é só você contribuir com o nosso projeto. Você vai ter a chance de fortalecer a cultura de quebra através do Pix 629965-95671, doações a partir de R$5. Você entra... R$5, cara, uma cervejinha. Você entra no sorteio e você vai poder participar do sorteio para ter um copinho desse aqui. Bora! É simbólico e vai estar fortalecendo a gente, vai estar ajudando a gente pra caralho. Pode xingar? Não. Pode. Pô, gente, ai, toda vez é isso, caraca. Mas enfim, vai estar ajudando a gente pra caralho. Pode xingar à vontade. Ah, não, Berson. Pode xingar. Não, meu amorzinho. Você quer xingar ou não quer? Não quero. Ele não. Então, você vai poder ajudar a gente. Então, assim, fortalece pra caramba a gente no nosso projeto de estar trazendo ideia de responsa, de estar trazendo pessoas importantes na cena e vai estar podendo levar uma lembrancinha dessa maravilhosa, né? Do Papo de Cria. Lembrando, quem ganhar vai vir aqui no estúdio, receber no estúdio. Tem isso também, que é muito legal. Acompanhar as gravações aqui com a gente, que é super legal, super divertido, gente. Vem assistir aqui o podcast Tem com a videogame. gente. É legal, a gente faz piada o tempo inteiro. Mas então, o que não quer calar, a gente tá aqui recebendo uma lenda do rap goiano. Mais que lenda. Mais que lenda, né? Esse cara que tem muita história para contar. E hoje ele transita não apenas na cena do rap, mas é também teólogo, escritor, psicanalista. Você trabalha também no setor imobiliário, não é isso? Técnico em transações imobiliárias. Técnico em transações imobiliárias. A gente quer saber sobre todas essas nuances da sua vida, mas a gente vai começar lá do começo, né? Sendo redundante. Vamos começar do começo. Lá no Reorinhozinho. VF23, essa rua. Conta pra gente como começou a sua história. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, eu era criança ainda. Criança mesmo, tipo 7, 8 anos de idade. Quando eu conheci a dança, certo? No caso, o break. Na época, poucas pessoas chamavam de break. A maioria falava de Magotron, Megatron, Robozinho, tal. Era o break, né? E logo em seguida, o Smurf Dance. Inclusive, mas isso aí, você lembra o ano? Mano, isso aí de 80 para 90. De 80 para 90. Nos anos 80. 80 ainda, porque eu lembro que eu estudava no Leonis, Morada do Sol, Avenida Mangalô, do lado da Praça da Feira. Eu treinava alguma coisa de dança e depois eu ia para o colégio, porque naquela época o menino começava... Nós somos da década de 80, Sistema Sim. Bruto, é outra geração, outra história, outro contexto, né? Naquela época, o menino começava a estudar com uns 7, 8 anos, não era? O Noel lembra também. Hoje começa com 3, 4, naquela época era diferente. Então eu lembro que naquela época eu ainda estudava no Leonis. Depois que eu passei para o César, para o Sebastião, né? E antes de eu ir para o Leonis, eu já treinava alguns passos ali, algumas coisas, e ia para o colégio. Eu era criança, mano, criança. E na época, na rua de casa, já tinha, né? Tinha se eu não me engano, eram os Next Boys. Encabeçado pelo Negão, que é meu parceiro de grupo, né? Salve, Até Negão. hoje, graças a Deus. Tem que trazer o Negão, que também Sim, ali é... A minha Levinha hoje, hein? Ali é o Maomé, é o Matusalém do rap goiano, né? Então, eu tinha essa expectativa de tentar algo na dança. Não vou mentir, eu tentei, mas não deu certo, cara. É doido. Não, imagina. O que era? 2 pés doido. esquerdos? Não, mano, na época o break, ele era mais quebrado, mais o que o pessoal chamava de robozinho. Tinha mamola, tinha aranhinha. O Berson manda bem nisso aí. Mas com essa barrigona aí, Berson, Mas já ele nada. dá conta, ele dançou Eu lá no rachei lá, noite. ninguém E eu boto Não fé, eu já vi altos Scooby, caras ele gordinhos mandando, é. arrebentando Ele na dança dança. Não, mas bem Eu nesses queria ter cara. filmado. Mas convém nesses caras, a minha história convém neles. Gente, eu tinha que ter filmado você dançando aquele dia. Eu desacreditei Mas os de você. professores tá aí. Ah. mano, Eu foi desacreditei de você, falar a verdade. Quem dera. Aí, imagina, um branquelão, um magrelão, grandão, desengonçado, tentando dançar break. Não deu, mano.
Falei, vou tentar Deu o água, Smurf. deu água. Inclusive, naquela época, o Noel, o Berson, Você é da mesma época dos Break Boys. mesma época. Naquela época, Goiânia chegou a ser considerada a capital do Smurf Dance no Brasil. O Marcelinho do Smurf. O Dyer dançava. É, assim, né? Dançava dançava. também. Eu lembro do Dyer, eu era molecotinho. O Daya gostava mais de dançar do que cantar rap. Nessa É. época, né? Nessa época. Ele ainda dança com a Dá um esposa dele. salve pro Daia, Ele tenta, dá um né? Ele salve pro tenta. Daia. Daia fortaleceu nós aí. Salve, Daia. Sempre. Fortaleceu aqui. E E aí, na- voltando? naquela época, o Smurf e o Break, eles dividiam espaço quase de igual para igual, tá ligado? Sim. E aí eu fui tentar o Smurf. Naquela época a gente tinha muita influência assim, de músicas mais dançantes, tá ligado? Tipo, na época, mano, igual eu tô falando pra rapaziada aqui, é um outro contexto, é uma outra geração, é década de 80. A Outra nossa vida, né? linguagem, Outra a gíria. nossa liberdade, a nossa gíria é outra coisa. A gente escutava muito na época, eu lembro. É claro, não dá para lembrar tudo, né? É muita coisa. Mas eu lembro, por exemplo, Eurodance, né? O Snap. A gente escutava Michael Jackson, nem se fala, né? Chris Cross, MC Hammer, Vanilla Ice, Public Enemy, Beast Boys, Roger Zapp, né? More Bones, enfim, É o muita esquema, coisa, o esquema mano. mais dançante, né, mano? Mas aí também não deu, mano. Smurf Dance também. Cheguei até a dançar em alguns eventos de rap que ocorreram, por exemplo, no Clube do Sargento, na Disco Laser, no Clube do Gari, saca? Mas assim, mano, foi indo, eu vi que não era minha praia, não, mano. Assim, eu já fazia umas rimas e tal, mas eu ainda gostava. Mas você tava procurando seu caminho ainda nessa época. Mano, eu desenho desde pequeno, sabe? Desde pequeno eu já fazia desenho. Tanto é que aquela foto que a gente tirava na escola antigamente com a bandeira do Brasil, assim. Você desenhava. Eu fiz questão de colocar um desenho meu atrás, assim. Eu era molecote, eu devia ter uns 7, 8 anos. E já tinha um desenho meu numa folha de papel Chamex, né? Hoje é A4, né? Que fala, na época a gente chamava de Chamex. Já tem um desenho meu. Na sua foto Na da foto, escola? aquela que a gente tirava Podia Sim, ter ó. que era trazido típica, aqui. né? Típica. Você grudou um desenho seu naquela foto? Olha atrás, assim. Ah, né? eu Você queria mostrar, ver. vou mostrar aqui na tela. Aqui, Pois é, eu queria ver. Tenho que achar isso pra E poder falar nisso, já trazer. podia soltar os clipes do Harry aí pra gente poder ficar vendo. ó. Qual deles? Qual clipe? Eu mandei 2. Mandou 2 aí, já Mandou pode 2? soltar já. Então, naquela época, cara, era isso. A gente tentei na dança e tal, mas eu já era desenhista, já desenhava. Já inclusive, cheguei a fazer arte em muro, em parede de barzinho, você tá ligado? Então, apagava, a gente ia lá, desenhava, fazia. Então era um trampo mais profissional mesmo. Então desenhava bem. Não, a gente ganhava alguma coisa, mas assim, era coisa era passatempo também, era diversão para nós também. Na época a gente não tinha filho, morava com pai, com mãe, então Sim. não tinha aquele peso enorme. Se bem que naquela época, até quem não tinha peso já carregava pedra. Né? Era outra época, outro contexto, outra geração. Né? Aí eu desisti, falei, bicho, não dá, mano. Dança não é para mim. Já rimava também, até conversando com o Noel, naquela época a gente não falava freestyle, a gente chamava de guerrinha. Em alguns outros lugares era repente. E eu acho que lá para São Paulo, Rio de Janeiro, que já tinha mais tecnologia, eu acho que já era freestyle. Né? Mas aqui eu lembro, no começo era guerrinha. Uhum. Então você rimava, o outro vinha, rimava, e era batalha de sangue. Que hoje Hoje é batalha. Hoje, se a galerinha que grita aí, Sangue. se eles vissem uma batalha Não. de sangue daquela época, Ofensivo. eles iriam sair Ia ter traumatizados, iam censura, ficar sem dormir bullying. e tal. Não, Mas faz parte. evolução. O contexto vai mudando. É igual meu pai fala assim, ó, quando eu era menino, meu pai, que é o meu avô, pai dele, falava que a melhor época era a época dele. Mas meu pai falava pra mim que a melhor época foi a época dele. E hoje eu falo pro meu filho que a melhor época foi Era a a minha. sua Eu falo, época. E o meu filho vai falar pro meu neto que a melhor época foi a dele. É natural, que funciona. natural. Né? É a época que você Cada um viveu, vem né? da sua geração, né, cara? É a época que você A viveu. gente memoriza melhor o auge que a gente teve, o claro. auge, onde você teve o melhor pique, a melhor energia, Sim. explosão e tal, criatividade a mil, né?
Então, eu já fazia a guerrinha. Mais pra frente, ali no finalzinho... Final não, ali por 97, 98, a gente já chamava de freestyle, né? Já entendia e tal. É igual a questão do scratch, né? A gente chamava de squash. Squash. Todo mundo fala squash. E tal. Enfim, Pois é. foi evoluindo. Aí, da rima, eu lembro que foi no recreio, lá no Sebastião. A gente estava fazendo guerrinha lá e eu estava rimando lá. E um professor, quero até mandar um abraço se ele estiver assistindo, o professor Eurípides, o Eu Oripão. conheço mais daquela época lá, conheço. Já pôs o versão de Que castigo. legal. o cara é Professores cara- que marcam, né? Legal. Oripão, a professora Maria Divina, um abraço pra senhora, que eu Ai, devo que muita linda. satisfação. Esposa do Oripão, pô. Isso, eu Gente deu aula pra mim, finíssima. Eurípides, deu Eu aula lembro pra que mim. o Oripão falou assim, Harry, Tinha a Yolanda também, a Magda, e a Magna. a Evinha. É, vinha. A Evinha, acho que ela virou coordenadora depois, São os enfim. professores que do Ô, Codói. Amável, esses É. caras é malandro. O nome das professoras que deram 0 pra eles não falam o nome de ninguém. Não. Não, Só que as isso, boazinhas. que isso. Passava nós ali. Só as né? boazinhas. Que isso. Mas aí, A Raul, gente deu muito trabalho para esses professores, cara. Às vezes eu lembro das coisas que eu fazia, eu até arrependo de algumas coisas. E tal. Mas aí o Oripão, ele viu eu batalhando, né, na época. Acho que na época a gente já chamava de freestyle, não lembro. Ele falou, Harry, por que você não procura o Maurício, filho da dona Mercedes? Ele pode te ajudar nesse lance de rap. Você gosta de rap, de grafite e tal. O Maurício entende muito disso. E na época eu já conhecia o Maurício, mas era só de vista. Então, mas não o conversava. Maurício com já época já andava lá com os manos lá do guindaste, né? ele. Não, antes. Isso foi antes. Isso foi Antes. Antes. Aí eu fui lá, conversei com o Maurício. Tal. Na época ele me emprestou um disco. Eu não lembro o nome do disco, cara. Eu lembro de 2 discos que ele me emprestou. Um era Nova FM, que tinha até uma música do Beast Boys. We not you shake no worry, be baby pop, and punera wax, extra news dry. Até que ele fala 4 and 3 and 2, way down, batidão, tal. E me emprestou aquele disco, um disco de instrumental, que na época não era base, e nem beat, era instrumental. Aí eu gravei na fitinha, você lembra das BASF? Ai, lembro demais. Você é menina nova. Ah, mas não, você... senhor. Eu Mas tenho é- quarentinha. Nossa. É. Sou Pois de é. 85. Porque Eu disse lá no Nossa Senhora Aparecida, que era um mercado que tinha ali perto do cais, Nossa Senhora Aparecida, não sei Sim. se você lembra. Comprei uma BASF, gravei os 2 vinis na BASF e comecei a treinar, É, você né, tá o ligado? Raul falou uma parada e eu nem tinha me ligado. Então, Naquela ele- época eu não falava beat, né? Nós falava Instrumental. instrumental, né, mano? Aí É depois foi base, Ele tá depois mesmo. é que foi base, beat. isso. Olha, tá É. falando que tá dando uma nostalgia na minha mente, que eu tô voltando do Muito Eu passado. também, nostálgico. voltando tempo. Era, Eu tô voltando mano. do passado tudinho. Que delícia. Quando eu ia desenhar, fazer desenhos, eu grafitei em paredes no meu quarto. Lá no meu quarto eu gostava de fazer com lápis de cor, você tá ligado? Que eu fazia, e quando eu enjoava, eu ia lá, pintava de branco e fazia outras paradas. Eu comprava os lápis, as paradas lá na Arco-Íris, que era uma papelaria que tinha lá pra baixo do hospital. É do lado do Ari Ribeiro. Isso. Não, pra baixo do Ari Ribeiro. Pra Então, quem desse tá andava- indo do campo pro... Isso. Isso. Pra descer a ponte. Isso, e justamente. Comprava lá, você tá ligado? Então, aí eu tava grafitando e parei com a guerrinha e pensei, cara, eu vou seguir o conselho do Maurício. Eu vou criar um grupo de rap. Isso que eu ia te perguntar agora, mano. De onde que surgiu você montar esse O Maurício que deu a ideia. O Maurício falou, Realinho, Ei, só te E cortando da aqui, onde- ó. Duas perguntas. O Maurício Você guarda- que o Reaulinho tá falando, pra quem não sabe aí, é o Mauricinho do MWN. do MWN. Aham. Por isso que eu perguntei. Maurício Eu hoje também. é quase É evangélico, pastor, é evangélico. adventista. Eu tive, É, eu diretor tive, de escola, eu tive né? o prazer de cantar junto com eles no MWN. Na época era eu, o Wilton, o Marcos, que você conheceu, e o Mauricinho. Marcão Grandão. Marcão, Tô ligado. Nós era mente alerta e nós migrou pro MWN, aí ficou nós 4. Eu lembro nós fazendo alto som naquele É. quarto lá do Maurício. Puta que pariu. Só Isso que eu ia te zoeira. perguntar. Essa caminhada que você fez por rap. Duas perguntas. E como é que surgiu esse nome Goiânia Gangsta? Mano, foi o seguinte. Quando eu vi que não ia dar certo na dança, a dança, igual eu te falei, eu sempre tive essa influência, você tá ligado? Snap, Michael Jackson, MC Hammer, Vanilla Ice, Chris Cross, Roger Kenny. Zapp,
Public Enemy, Rodina Yo e Joe Cooley. MWA. Também. Só que nem tanto. Ah, mas Nessa você época que nem é fã tanto. dele, Não, mas cara. mas é porque o. Toda vez esse ele nome, tem que citar, velho. mas ele o nome tem goiano é que citar, Guns. gente. Não, mas o nome goiano é Guns. Já Ô, meu lembro do pai. MWA. Também. Por quê? Quando eu vi que não ia dar certo, eu comecei a aplicar outros sons. Aí a gente já entrou na vertente mais gangsta. Já era Eazy-E. Então, eu só cria de Eazy-E. Pra mim é o melhor. É o melhor do planeta. Parceiro do Maurício, hein? Não vai existir outro melhor que o Eazy-E. Esqueça. Ah, Esqueça. parceiro do Esqueça. Versol. É o Big melhor. e pega Cadê o Maurício pra que gritar briguem pelo Tupac segundo aqui? lugar. Eles brigam. Aliás, a torcida, né? Porque eles já não estão mais entre nós. Mas o melhor pra mim é Eazy-E. Pra mim também. E aí eu comecei a aplicar. Aí a gente escutava Eazy-E, NWA, escutava Do or Die também, Twista bem pouco, mas eu tenho algumas lembranças do Twista. Naquela época lá chegava muito pouco. Era pouco, cara, era pouco. E às vezes quando chegava pra gente já tava velho. Não já tinha era- internet, né, velho? Não tinha Aí- internet E as coisas eram assim. muito caras. Era caro, É. era caro. Então, eu escutava Eazy-E, escutava NWA, na época o NWA já tinha separado, escutava Do or Die, Twista, mas depois, um pouco mais à frente, a gente começou a escutar o Bono lançou o vinil, a gente começou a escutar. Aí, o que eu pensei? Falei, eu vou criar um grupo e vai ser isso, mano, vai ser essa pegada. Eu não tô mais tentando dançar, que eu sei que não vai dar certo, mas era muito desengonçado, irmão. Não vingou. Não, e Não depois vingou. eu quero contar uma parada que eu lembro, que teve um amigo, aliás, vou contar agora, teve um amigo, eu não lembro quem, não lembro se foi o vô, eu não lembro se foi o vô, se foi o Rogério, se foi o Gabriel. O vô é o Adair. Que Vocês- faz o Flash flashback. vocês têm que trazer aqui também. Eu não sei se foi o vô, se foi o Rogério. O Rogério é o Rogerinho, parceiro do Gabriel, que dançava Smurf, um dos melhores também do Centro-Oeste. Eu sei que gravaram um pedaço em um evento chamado Hard Rock, que ocorreu no Campão. Eu não sei se foi no Campão ou se foi naquela danceteria que... Contramão. Não foi no Contramão, não. Naquela outra danceteria que foi para onde era a padaria Keila. Eu não lembro o nome dele, acho que era Eclipse, não lembro. E tinha uns frames, tipo uns 3, 4 segundos, porque era muita gente. Naquela época era fita VHC. E aparecia eu fazendo um movimento assim, mano, tipo assim, uns 2, 3 segundos, coisa rápida. Eu olhei e falei, puta, mano, mas é feio demais. Isso É eu. Mano, chama Esse eu. aqui sou Não, eu. me chame pra fazer uma nave espacial pra ir pra Marte, pra assaltar um banco, mas pra dançar não, mano. Pra dançar não. Aí eu acho que até apagou. Tomara que isso nunca venha à Não, tona. mas tem quem... Eu tenho Aí- um vídeo aqui, quer ver? Não, você... Aí eu Então vai rodar aqui agora esse vídeo. A gente resgatou esse vídeo. Aí eu pensei, cara, eu já tô no já não tô tentando dançar, já não tô fazendo mais a guerrinha, que na época a gente já chamava de freestyle, né? Eu tô só no grafite, então eu vou seguir o conselho do Maurício e a gente vai criar um grupo de rap. Vou criar um grupo de rap. Aí chamei o Negão, que é o Cleubis, Salve, que Cleubis. é o Matusalém do rap goiano. A gente é amigo de infância, né? Aí a gente teve a ideia do grupo, chamei ele e tal, dei o nome do grupo. Por quê? Porque eu já estava na influência, já, Eazy-E, Do or Die. Eu não lembro se o Twista era mais ou menos dessa época, mas já um pouco para frente a gente já começou a escutar o Boni também. Tinha um outro grupo, eu não lembro se era o Above the Law, Soul Central, eu não lembro, cara, não lembro, a memória é ruim. Aí coloquei Goiânia Gangsta. Aí naquela época, era época de guerra, inclusive, quase literalmente, porque teve aquele lance das Malvinas, né? Mas aí o Negão tava no corre, né, mano? Tava em outra parada e tal. Aí eu chamei o Santiago, que era irmão do Bira, que mais pra frente criou Sequência Criminal. Sim. E aí, mais o Santiago, a gente fez a arte do Goiânia Gangsta. Naquela época era tela, era Silk, né, que fala? Silk. Era Silk. Até hoje é. É, Silk, né? Não, mas eu lembro você, antes desse negócio de silco, você fazia na mão nas camisetas. Fazia no pincelzinho de Isso, Errorex. eu lembro. De Errorex. Que Fazia, isso. comprava aquelas... Fez duas camisetas pra mim. Inclusive aquelas latinhas de tinta de tecido que eu comprava, era lá na papelaria Arco-Íris, Isso, eu lembro, você fez duas pra mim. no Errorex. Aí a gente fez a arte, eu e o Santiago. Aí, inclusive, um abraço aí pro Santiago, pro Bira também aí.
Direto eu vou na casa deles, a gente Eu faz vi a churrasco foto, lá na eu casa vi da a mãe foto deles, dele lá, lá. gente fina. Aí eu mais o Santiago discutiu, a gente brigou e tal, não lembro o motivo, mas a gente discutiu assim, não virou inimigo, mas discutiu e tal, não deu certo. Coisa da música mesmo. É coisa normal, né? E aí entrou o WG. Assim que entrou o WG, mas o WG tocou o grupo por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Aí o Negão juntou com a gente também. Aí a gente começou a fazer músicas do Goiânia Gangsta. Mas inicialmente eu também tive uma retranca de mexer com um grupo de gangsta rap, assim. Porque, assim, mano, eu era da guerrinha, tá ligado? Do grafite. E a gente era maloqueiro, mano. Era meninote, era 13, 12, 14, era cria. E era diversão. Você rimava ali no recreio e fazia o grafite, mostrava pras menininhas. Naquela época a gente falava de garrar. E garrava as menininhas. Ai, vou agarrar. Vou agarrar. E disputava ali quem garrava mais. E aquilo ali era bom, cara. Você ia no outro Nossa, bairro, tava bom, galera, né? ó, o Helrim do Ele Fim achava Social bom tá agarrar. aqui. Era a linguagem da época. A nossa linguagem, pra quem tá assistindo, é outra linguagem. Antigamente era garrafa. Não, essa. tinha aquela. Vou tirar a menina, vou tirar. Ai, velho. Amém. E aí o que acontece, mano? Eu tava nessa, né? Cheirava loló escondido, e a gente mesmo fazia com babalu, benzinho, enfim. Nossa, E era um Breaking Bad ainda, era uma velho. vibe da hora, mano. Era uma vibe, assim, bem divertida. E no meio do rap, o primeiro evento que eu fui, os caras... Quem é das antigas aqui vai lembrar. Você vai lembrar também. O Letal, né? O Letal é pai do Matusalém do rap. Né? Naquela época, Nossa, mano, os ele não caras do pode se rap... manifestar, ele tá aqui, não pode se manifestar. Eu tô pensando isso. Ele vai... Aí, ó, o Letal tá no bastidores Calma, aqui, vai viu? ser o momento, calma, vai ser Mestre o dos momento. magos. E aí, naquela época, Calma, mano, Letal, segura. os caras do rap, do gangsta rap, do rap em geral, do rap suburbano, os caras tudo fechado, mano. Você chegava no evento, antigamente é isso, cheguei no evento, e aí, mano? E aí? Cara, Pera aí, irmão. Ninguém dá risada, ninguém abraça, ninguém garra as menininhas, ninguém... Antigamente Não, era e isso. aí? Todo mundo assim. E eu era do Aí, frevo, mano. né, mano? Eu era da guerrinha, do grafite, do loló, cheio de garrar as Nunca menininhas imaginei. e tal. Nunca imaginei. Mano. Era foda. Eu ainda falei pro Negão, falei, Negão, eu acho que eu quero ficar no grafite, mano. Na guerrinha, porque lá a gente diverte, a gente tal, troca ideia, vai nos outros bairros, aí as menininhas querem ver a gente, porque já sabe que a gente faz guerrinha, faz... O rap... E chama atenção, né? E no rap... O cara... eu quero ficar com o cara do grafite. Aí mas era o contexto da época. Tanto é que quando eu entrei de cabeça, a gente criou o Goiânia Gangsta, eu fiquei assim chama também. atenção. Eu quero ficar com o cara do grafite, o cara do... Mano, E o cara do grafite era o Helrim. E se eu te falar uma uai. coisa, por exemplo, um grafite que eu demoro 3 dias pra fazer, se eu for tentar fazer hoje, um grafite que eu demoro 3 dias pra fazer, um menino novo desse vem e faz em 30 minutos. Não, mas é diferente. Tá ligado? Cada Mas trabalho é um antigamente, trabalho. Antigamente você tinha aquela visão. Cada trabalho Fazia é um no trabalho. pincel, era um outro skill. Hoje o cara É. chega, pá, faz rapidão, da hora, mano, da hora. Da hora, só porque a minha faixa etária, o meu contexto é outra história. É né? outra história. Mas enfim, aí criamos o Goiânia Gangsta. E surgiu uma polêmica aí do Goiânia Gangsta. Ih, Os manos lá do as Brasil. polêmicas, as A polêmica. polêmicas. Surgiu. Corta pra mim. Corta pra 16. Não, mas eu sei Quero que imagens. Goiânia Gangsta foi o primeiro grupo gangsta do Brasil. Só que surgiu uma polêmica em Brasília, que era o Alibi. Não, nessa época era Não surgiu essa polêmica? surgiu, só porque eu vou até aproveitar para explicar isso aí. Explica. Na época, era o Alibi já tinha... Eu não lembro se o Alibi já tinha lançado o vinil do Abutre, que foi o primeiro vinil deles, foi o Abutre. Eu não sei se eles já tinham lançado, cara, esse vinil. Mas, enfim, quando eu falo o primeiro grupo de gangsta rap do Centro-Oeste, ou de Goiás especificamente falando, eu tô falando com o nome de gangsta no grupo. Sim, com essa identidade Porque, específica. com o nome gangsta no grupo. Porque eu Assumido. creio, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Abutre já era lançado, o Abutre do Alibi. Já tinha sido Não, mas lançado, já era tinha Goiânia Gangsta. Eu lembro. Mas o Goiânia Gangsta,
quando ele se Não tinha assume gravado. Goiânia Gangsta, Não tinha gravado, não né? tinha gravado, mas Mas já existia. quando o Goiânia Gangsta se assume Goiânia Gangsta e tal, já existia há algum tempo. Sim, Né, mas já, eu preciso responder. já existia. Só porque era assim, era entre nós ali do bairro, Fim Social, Vila Mutirão, Curitiba, Tremendão, Nova Esperança, Jardim Balneário, região noroeste ali, de forma geral. Você tá ligado? Sim. E aí que a gente começa o Goiânia Gangsta. Inclusive, na época, deu problema, porque a gente silcou algumas camisas e gente de todos os bairros ali pediram a tela para tirar cópia. A tela, você tá ligado, aquela tela verde Sim. e tal. E a galera começou a silcar camisas do Goiânia Gangsta nos bairros ali da Noroeste e tal. Foi- E começaram a fazer assalto e tal. E a Foi- polícia foi atrás de nós. Foi aquela época Nossa. daquele símbolo lá do Nova Era. Da nova era, com as É. 12 cruzadas, assim. Eu tinha essa... Galera, a polícia veio atrás. Eu era menor de idade, não ia dar nada, mas o negão já era maior, podia dar problema. Mas a gente conseguiu explicar que focinho de porco não era tomada. Nossa. Mas deu trabalho. E aí a gente começou a fazer o quê? Mano, nós estamos ganhando dinheiro. Porque na época a gente era do corre, né? Era da guerra. Ganhava dinheiro, né? E tal. Falei, negão, a gente tá ganhando dinheiro e tal. Vamos fazer evento, irmão. Vamos chamar os grupos. Tinha os meninos do Curitiba, esqueci o nome agora, cara, do grupo lá. Alta voltagem. Tinha um MQP, era MQP. O Letal vai lembrar do Sapão. Tinha outros grupos, tinha grupo do Balneário, tinha grupo do Vila Mutirão. E a gente começou a fazer evento. Só que naquela época, irmão, para você fazer um evento de rap, era canseira. Ainda hoje mais, é, não, imagina irmão. aquela época. Ela era Agora pior. imagine se você colocasse Gangsta Rap Uhum. no cartaz. Gangsta House. Naquela época era cartaz, Mas- a gente fazia aqueles grude com polvilho e água E e pegava colava no nos poste. postes. Irmão, hora que a prefeitura, o pessoal dos bombeiros, ou o presidente de bairro, ou, enfim, via ali gangster, eles já entendiam, gangster, vai dar tiroteio, vai dar pancadaria, vai Coisa de tal, louco. vai Pensava- matar eu pensava na jovem. maldade, né? E aí o que a gente fazia? A gente tinha, graças a Deus, até hoje, Deus em primeiro lugar, e a gente tinha conceito, e tem até hoje, graças a Deus, né, mano? A gente lutou por isso aí. Então a gente ia nas quebradas, irmão, ó, dia tal, evento do Goiânia Gangsta, na academia, ou na Chácara da Luar, ou na Chácara Flamboyant, ou em determinado lugar que eu não lembro, mas a memória é ruim, Então- Chácara dos Eucaliptos. dos eucaliptos. Eu cantei lá, eu Ninguém cantei lá. briga, irmão. Ninguém briga. Lá não posso contar com você. Mas o fulano da outra gangue. Então, não, nós vamos lá, vamos conversar com eles também. Não vai ter briga. Porque se tiver briga, não vai ter mais evento. Porque a gente era difícil, irmão, para fazer um evento. Era difícil. E se você fizesse ilegal, você começava, você ligava o som, a polícia ia lá e trancava o evento, acabava com tudo. Aí você já tinha pago segurança, você já tinha pago salão, iluminação, DJ, equipe de som, panfleto, carro de som, você dançava. Dançava em tudo, levava prejuízo. Então você tinha que fazer o negócio certinho. E era canseira, mano. Para fazer evento de rap naquela época, era canseira. Outras pessoas que são das antigas vão vir aqui e vão confirmar o que eu tô falando. E aí, no dia do evento, mano, segurança é porque o script exigia. Mas a gente já falava, mano, vai ter gente que vai entrar armado mesmo. mano. E era todo mundo armado. Se desse um tiro em um, explodia o quarteirão inteiro. É. Mas ninguém brigava. Porque nós já tínhamos dado ideia, já tínhamos nas quebradas, nas mobiletinhas, nos baús, tá Naquele ligado? dia Nos ali, eixão. aquele dia era paz, né? Naquele dia ali, né? De Não, é gangue um rival, acordo, trombava é um o outro, acordo. assim, e tal. Acordo. Não, Era um aqui saldo. não era. Era um saldo de facção. É um Hoje, acordo. hoje as facção faz nada, ninguém faz nada. Antigamente, um hoje acordo. não é ninguém pra quebrar, brigava, tem que dar ninguém certo, matava e tal. E aí a gente foi construindo a cena. Eu, Maurício, Wilton, Negão, Letal, o Onil. Quem mais, cara? Puta que pariu. O Vô, o Adair. Aí tinha a galera do outro lado da cidade. Aí você já tinha o Klebin, você já tinha o Chiquinho, você já tinha o Chub Rock, você já tinha o mestre, o Gilmar, que Deus o tenha. Você já tinha uma outra rapaziada, você tá ligado? O Senzala, o Chiquinho. Enfim. E a gente começou a construir isso aí devagar. Ó, fulano vai fazer evento de rap em tal lugar, mas não conhece
a galera tá entrando no rap agora. Você pode ir lá conversar com a galera pro pessoal não dar tiro lá, porque você já conhece a rapaziada, já é do... Vamos lá, irmão, vamos conversar com os caras. Ia lá, conversava com os caras e tal, e sempre de oi, mano, sempre aparecendo, ô, irmão, e aí, tal, tá de boa. E a gente foi construindo, foi pavimentando devagarzinho a cena. Você tá ligado? Lógico que foi um processo lento, porque igual na época não tinha a internet, o WhatsApp, não tinha essa mídia toda, não tinha... O que a gente tinha de mídia era um panfleto preto e branco. Eu cheguei a fazer cartaz colorido, porque a gente era do corre, ganhava dinheiro. Aí as fichinhas dão cartão no orelhão. Era, no orelhão, na ficha, depois que veio o cartão, né? E a gente... Eu lembro, cara, a gente gravou a primeira música do Goiânia Gangsta no estúdio do Weasley. Weasley, um abraço aí pra você também, lá no Fim Social. Deve ter o estúdio lá na Rua da Pracinha. Da Pracinha, acho que até hoje tá lá. Pois é. Aí o que acontece? Gravamos a fitinha, você tá ligado? Na BASF. E aí o que eu fiz? De um lado, os caras que eu gostava do rap nacional, DMN. Bem, como pode isso? Tá tudo bem? Na base de funkeira. Tinha PMC. Corre que lá vem os homens, bota preta aí, engraxada. Do Gigabu, né? Não, mas isso aí era bem antes do Gigabu. Depois veio o Gigabu. Nidinaldinho. Hip hop, hip hop. Olha lá, gachicho na parede. Olha gachicho na parede. Pega o revólver, nada disso. De quem é essa mulher? Aí tinha mais, mano. Tinha quem? Tinha... o Consciência Humana, eu gostava demais também. Foi Consciência Humana, pra mim Pra mim, o melhor... A referência principal ainda é o Álibi, né, mano? O Abutre, cérebro assassino do rei. Porque na época, em Goiânia, eu acho que ainda ninguém tinha lançado CD. O primeiro a lançar música em CD na época foi o Rinaldo. Foi o Retrato de um Favelado do União Racial. Depois veio o Elvis, mas o André que lançou o CD completo de Expressão de Rua. Não foi no Legião do Rap, não? Não. Antes do Legião do Rap teve o Rinaldo, que foi participante do Fast Pop. Ganhou uma faixa em um CD chamado Fast Pop, um negócio pela Rádio Araguaia, que era comandada pelo aquele japonês lá, o Noguchi. O Noguchi. Vinil. Do Rinaldo. Olha, Expressão de Rua ali corrigindo. Pois é. Então é coisa antiga, mano. Vozes do Além. Vozes do Além. E aí, cara, a partir daí a gente começa a pavimentar isso aí, você tá ligado? Eu gravei essa música do Goiânia Gangster, o WG, o Negão, lá no estúdio do Weasley. Peguei a gente gravando a fitinha BASF, não foi nem CDR, depois veio o CDR. A gente gravando a fitinha BASF. Aí eu colocava música do Naldinho, do PMC, do Álibi, do Consciência Humana, de um lado, e minha música lá no meio. Aí do outro lado, aí colocava Racionais, colocava Boni, colocava Do or Die, colocava Twista, colocava... E minha música lá no meio. E aí tirava cópia e saía distribuindo nas quebradas. Montava nas mobiletinhas, o Negão era o patrão das mobiletes, e saía distribuindo as fitinhas na quebrada. Tanto é que uma vez, cara, em um trio Elberson, lembra do trio elétrico? Eu ia falar agora, melhor época do trio elétrico. Rapaz, pra você ter uma ideia, sem música em CD, sem música em rádio, sem mídia, sem internet, sem nada. A gente tinha uma música chamada Passa Passa, o nome da música, saca? E era uma música grande, mano. A música deveria ter em torno de uns 5 minutos. Se bem que naquela época era normal, música grande. Rapaz, no trio elétrico, irmão, a gente começou a cantar a música e o povo cantou o resto. Falei, mano, que bagulho doido. Não tem CD, não tá tocando em rádio, nada, mano. Foi só a divulgação boca a boca e a fitinha ali. E aí outros grupos começaram a observar isso e começaram a fazer o mesmo. E aí a cena foi ganhando volume. Você tá ligado? Foi ganhando volume. Porque a cena do break em Goiânia sempre foi forte, mano. Os melhores breakistas, você tá ligado? Naquela época eram de Goiânia. Tá ligado? Jean, a galera do break mesmo, putz, mano, esqueci o nome do cara. Que o Alcione, o Tim, o Ted, rapaziada, o Hamilton, o Lacraia, o Margoso, a galera das antigas mesmo, saca? Era de Goiânia. E aí, mano, devagar,
eu fui saindo do grafite, mas ainda com Goiânia Gangsta nativa, eu grafitei muitas camisetas, o Berson lembra, camiseta, muro e tal. Fui saindo do grafite e a gente ficou só no Goiânia Gangsta. Porque aí já tava um pouco mais fácil você fazer evento de rap. Você tá ligado? Porque aí a prefeitura, o pessoal, os representantes do bairro, a própria comunidade em si já tava aceitando mais. Porque tava vendo, mano, que a gente colocava moral na parada. Não pra se engrandecer, Deus em primeiro lugar. Mas a gente fazia por onde? Você tá ligado? Ó, é evento de rap. Lógico, mano. Em alguns eventos isolados, depois dessa época, ocorreram algumas mortes, né? A gente também não vai negar. Sem pouco também. Mas nessa época, mano, o bagulho era muito bem organizado. Tá ligado? A gente chegava, irmão, ó, ninguém mata, ninguém dá tiro. Mas você vai armado, a gente também vai. Só que ninguém vai dar. Vamos respeitar o evento de rap. É rap. Você tá ligado? É rap. Não, lá fora. E mesmo assim, no mesmo dia, não, irmão, nem nas mediações. E aí, irmão, a gente foi construindo a parada, o povo foi começando a aceitar. Aí depois a gente já ganhou um programa na Araguaia, a gente, assim, de forma genérica, né? Um programa na Araguaia chamado Funk 97. Rodrigo Noguchi? Não era Noguchi, mas não sei se era Rodrigo. Eu sei que era Noguchi, não sei o que lá, Noguchi, um japonês. Ganhamos esse programa na Araguaia, de vez em quando tocava rap goiano, tocava Legião do Rap, tocava União Racial, tocava o Testemunho Ocular do Letal, tocava o Expressão do Elvis mais o André, e os gringos ali no meio, alguns nacionais ali e tal, pra chamar a atenção e tal, você tá ligado? E aí, mano, a coisa começou a fluir. Aí veio o Legião do Rap, primeiro CD de coletânea de rap do estado de Goiás, tem música nossa, tá ligado? Aí veio o segundo, veio o Porão, veio o Anguera Rap, de mano pra mano. E aí já entra com mais força no cenário aí o DJ Fox, o Rinaldo, o Fox, aquela questão do rap contra a fome que a gente ajudou também. Eu ia perguntar essa cena do Legião do Rap. Como é que foi a junção Goiânia Gangsta e Cano Subúrbio? Isso aí foi interessante. Foi o seguinte. Eu fui gravar uma música lá no estúdio do Rinaldo, na rua Umiri, no Parque Amazonas, de frente à Praça da Feira. E vi o Rinaldo e o Fox conversando. Eu não lembro se foi o Rinaldo e o Fox, ou se foi o Sérgio e o Fox, ou o Baio. Eu sei que o Fox estava conversando com alguém lá e falou assim, mano, só tem uma faixa. Só resta uma faixa pro CD. O CD era 60 minutos. Era 74 minutos, um negócio assim. Só resta uma faixa. E nisso o Márcio tava chegando. Aí o Márcio olhou assim, olhei pro Márcio, falei, vamos lá, irmão. É nóis a faixa. Aliás, eu falei com o Márcio e o Garcia. O Garcia tava lá, foi o Garcia que deu ideia. Por que vocês não vai lá e conversa com eles? Aí o Márcio já... A gente não era conhecido de trocar ideia, conhecia só de nome, né? Já olhamos e falamos, vamos lá. O Garcia que deu ideia. Helrin, conversa com o Bocão, o Márcio. Vai lá, os caras trocando ideia ali. Você já escutou, eles já falou que tem só uma faixa restando. Vai lá vocês dois, faz uma faixa conjunta. Aí foi eu e o Márcio. Chegamos eu e o Márcio no Fox. Então essa faixa que tá restando é a nossa. Goiânia Gangsta e Cano de Subúrbio. Realidade sem lei. Aí o Fox falou assim, não, ok, vamos dar a faixa para vocês, só que vocês têm que entregar a música depois da manhã. Era um negócio assim, era no outro dia ou era 2 dias depois. Aí o Sérgio já fez a base, eu já tinha aquela parte que eu cantei, era uma parte de uma outra música, eu só reescrevi e tal, né? E a gente gravou, mano, e deu certo, tá ligado? Foi uma música, que inclusive era outra música que a gente ia tocar nos eventos aí, começava a cantar, o pessoal cantava, mas aí já tinha lançado na coletânea, né? Já tinha um pouco mais de mídia, né? Sim. Mas enfim, foi desse jeito, mano, que a parada começou a... Aí tem uma pauta agora? Então, a gente quer saber como que essas histórias todas se entrelaçaram, porque assim, tem muita história até chegar ao fato do Helry ter se tornado um teólogo, um psicanalista e um técnico em transações imobiliárias. Como que todas essas histórias
se uniram e evoluíram para essa outra nuance. Como que foi essa transição? Isso aí começa em 96. Em 96, a minha mãe falece. Eu tinha 14 anos. Minha mãe faleceu e eu passei por uma fase de ateísmo, uma fase rápida de ateísmo. Nessa fase de ateísmo, eu mergulhei no ocultismo. Eu comecei a estudar ciências ocultas, métodos de meditação, interação com entidades, com o transcendente, o metafísico e tal. Nisso eu tive uma experiência sobrenatural com esse lado do mal. Meu raciocínio lógico foi, bom, se existe o lado B, existe o lado A também. Eu vou voltar para o lado A, né? Aí voltei a acreditar em Deus, mas não cristão, praticando, mas assim, agora eu acredito em Deus, né? E eu sempre fui muito fã de coisas ligadas ao fim do mundo, porque a minha avó era assembleana, minha tia era assembleana, e na época tinha um disco, eu não lembro o nome do disco, eu não sei se era a Sétima Trombeta, se era não sei o que lá, da Última Hora, que falava de arrebatamento, umas coisas assim e tal. E eu sempre gostei muito do Apocalipse. E naquela época eu já comecei a fazer algumas anotações sobre o Apocalipse. Eu tinha um Novo Testamento de bolso, da capa azul que eles davam no colégio. Ah, sei, os gideões entregavam, era um movimento assim, né? E aí eu comecei a fazer algumas anotações sobre o Apocalipse. Né? Aí eu já estava aceitando a ideia de Deus, de existir um Deus, porque eu já tinha tido essa experiência sobrenatural. Tal. Aí eu comecei a fazer essas anotações do Apocalipse e nunca parei. Tanto é que hoje a minha principal atuação dentro da teologia é a escatologia, que é a matéria teológica que trata das profecias finais. E nesse contexto eu também entrei em depressão. Tanto é que eu fiquei mais de ano, bem dizer, trancado dentro do meu quarto. Saía só por necessidade mesmo. Quem queria me ver tinha que ir lá, mano. E isso mesmo eu não recebia qualquer um. E dessa depressão surgiu a ideia de eu estudar algo para ajudar outras pessoas que estivessem passando pela mesma coisa. E naquela época era muito famosa aquela questão de Freud explica, só Freud sabe. Era, né? Então, eu interessei pela psicanálise mais ou menos naquela época. O Letal também tem uma história com a psicanálise aí também. E aí eu comecei a estudar, lógico, dentro do meu contexto. Porque naquela época você não tinha celular, computador para baixar PDF. Você tinha que deslocar, pegar ônibus, anotar e tal. Não tinha essa transmissão igual tem hoje. Não, era outro contexto, outra forma de vida, outra linguagem e tal. E aí eu comecei a estudar tanto a teologia quanto a psicanálise, né? E aí, em 2002, eu mudo para Aparecida de Goiânia e começo a trabalhar em uma imobiliária como captador de imóveis. Certo? E de captador, eu via que os corretores ganhavam melhor, né? E aí, de captador, me deram a ideia, olha, torne-se um corretor de imóveis, faça o curso no Cresce e você vai poder vender. Sim. E aí eu fiz o curso no Cresce, me tornei técnico em transações imobiliárias, despachante imobiliário, e comecei a ter mais acesso à internet, porque eu já mexia nos computadores e tal, e sempre que tinha um tempo vago, eu acessava alguma coisa de teologia, se bem que naquela época a internet ainda era discada, mas eu já acessava alguma coisa de teologia, de psicanálise. Aí voltei a estudar psicanálise de forma mais aprofundada em 2007. Aí eu já acessava internet, já tinha alguns textos ali que eu copiava, dava Ctrl+C, Ctrl+V e guardava, tá ligado? Comecei a desenvolver isso. Em 2010, me tornei cristão de uma forma mais pública e tal, e comecei a aprofundar mais ainda na teologia. Hoje eu tenho, até então, 9 livros lançados. 9 livros. Você também é escritor, eu esqueci de escritor, mencionar. eu tenho 9 livros. Da teologia é um bagulho louco, mas eu fico viajando assim, de vez em quando eu fico escutando, assim, vendo alguns vídeos ali. Mas o bagulho tem que ser a mente muito aberta, a teologia ela é muito vasta. Eu me aprofundei em 3 áreas. Porque quando eu comecei a estudar a teologia de forma mais aprofundada... A sua já é mais protestante ou não?
Teologia não denominacional, imparcial, geral. Não segue uma linha específica, assim, tipo calvinista ou arminiana, ou específico. Não, estudei tudo. Mas eu me especializei em 3 áreas da teologia. A teologia é muito vasta. Eu me especializei na soteriologia, que é a questão das doutrinas salvíficas e tal, os métodos. Soteriologia, escatologia, que é concernente ao fim do mundo, as profecias finais e tal. E teontologia, que é do ser de Deus. Aí já envolve trindade, unicismo, unitarismo, sabelianismo, essas coisas. Muito louco, né? Calvino ou Lutero? Você falou... Você prefere Calvino ou Lutero? Eu fui calvinista, eu estudei... Então você acredita em predestinação? Deixa eu te explicar. Eu fui calvinista, até porque eu tive uma experiência muito ruim com o meio neopentecostal, quando o neopentecostalismo estava ganhando espaço em Goiânia, principalmente através da Universal e de outras. E quando eu saí daquele meio ali, eu pensei que a alternativa era o meio diametralmente oposto, que era o calvinismo, no caso. Né? Lógico, o calvinismo naquela época era considerado uma teologia um pouco mais intelectual e tal, né? E eu me aprofundei nisso. Estudei ali a Confissão Helvética, a CFW, que é a Confissão de Fé de Westminster, depois vem a Gaulesa, e depois vem a Helvética II, perdão se eu estiver errando a ordem. Temos também as Institutas de Calvino, volume 1, volume 2, volume 3. Nós temos também algumas sistemáticas, por exemplo, Luiz Berkoff. Temos livros interessantes, por exemplo, François Turrentin. Me aprofundei, calvinismo infralapsariano, supralapsariano, calvinismo o mais rígido, 5 pontos. Beirei, quase adentrei ao ocasionalismo cheunguiano e tal. E teve uma época que eu zerei. Falei, eu quero começar a estudar teologia do zero. E aí todos os versículos que eu usava no calvinismo, Romanos 9, Filipenses, Efésios e tal. Gente, eu não vou dar aula de teologia, que pode ficar tranquilo. Então, aqui eu tô hiper resumindo. Eu tava vendo esse bagulho de teologia. Não, e aí vai mano, vendo. Aí eu saí do calvinismo. Que eu vi que no versículo tem 101% de sentido e de razão, mas quando você lança esse versículo no contexto, não bate. E até eu respeito quem ainda é calvinista, tenho amigos calvinistas, respeito pra caramba, mas eu não sou calvinista mais. E também não sou arminiano. Hoje, se conjunção subordinativa condicional, se fosse para mim escolher, eu escolheria o tomismo, o zumelianismo tomista. Embora o molinismo também é interessante, mas o tomismo, ao meu na sua opinião, se fosse indicar, você indicaria isso? O tomismo, o zumelianismo, Francisco Zumel, tomismo e tal. Né? E daí, voltei a estudar psicanálise em 2007. Em 2002, eu pensei, cara, por que não me formar? Me formei pela FATEB, em psicanálise. Sou inscrito, tal, tenho o registro, enfim. E hoje eu atendo pessoas, claro, do Brasil inteiro, de forma online, né? Videoconferência, algumas pessoalmente, mas a maioria online, porque a pessoa que está em outro estado, a logística não... Então, hoje você tem que aproveitar o recurso que você tem. Você faz a consulta via videoconferência, tá ligado? E hoje, o Helrin para nós do rap, né? O Helrin ali, escritor de livro. Aonde nós pode achar esse livro seu, mano? Cara, eu aprendi uma coisa. A gente tem que jogar o jogo do mercado enquanto o jogo do mercado não te prejudica. Então, eu tô jogando o jogo do mercado. O que é o jogo do mercado hoje? É o conteúdo digital. Então, você tem uma loja online? Tenho. Hoje em dia, por exemplo, você vai viajar. Quem gosta de ler? Eu tinha muitos livros e tal, mas eram livros físicos. E na época também era caro. Você tá ligado, né? Era caro. Hoje você carrega 1000 livros em PDF no celular, pronto. Então, eu estou trabalhando com o conteúdo digital. Então, eu tenho... eu vendo na Hotmart, vendo na Monetize. Então, o endereço é lá. Vai na Hotmart, coloca lá Helrin, Apocalipse. Já saiu o meu livro sobre o Apocalipse, que é o mais recente. Que, inclusive, o meu livro sobre o Apocalipse,
é um dos maiores compêndios, não sei se é mas é um dos maiores compêndios já produzidos no mundo sobre o Apocalipse. E é brasileiro, é nosso, é meu, é nosso, é meu, é nosso. Então você vai mandar esse link para nós, para a gente colocar. Coloco. Entendeu? Mando de boa. E aí, a psicanálise, formei também em 2022 para 2023. E na questão de técnico em transações imobiliárias, eu comecei em 2002, 2003 como captador. E aí me sugeriram fazer o curso do CRES. Foi para Brasília. Polivalente, só que hoje é bem mais... Eu acho que é mais fácil, acho. Fiz o curso do CRES e, inclusive, atuo até hoje. Quem tiver querendo vender, vou vender o peixe. Quem tiver algum terreno, principalmente na área dos terrenos, em Goiânia, Aparecida, Hidrolândia, eu tô captando para vender. Tá captando. Pronto. Volta, você falou bem mais fácil. Volta até do livro ali, o negócio de vender imobiliário ali, até também da música. Naquele passado ali da música, o livro geral, tudo digital, tá mais fácil hoje ter acesso à cultura, à música, ao livro, às vendas. Eu vou falar, eu vou falar da teologia e do ramo geral. Sim, geral. Na minha época, por exemplo, hoje a gente trabalha com teologia, a gente às vezes precisa acessar o grego koiné, que era o idioma comum do povo. Para você traduzir algumas palavras, trabalhar algumas palavras no original que a Bíblia foi escrita. Principalmente o Novo Testamento, grego koiné e tal. Ou o Antigo no hebraico. Você tem programas gratuitos, você tem vários dicionários, você tem o Strong, léxicos gratuitos. Você baixa ali, você faz um estudo mais denso, mais sólido, mais conciso. Na minha época, quando eu comecei, também tinha, só porque era material impresso. E era caríssimo. Era mais só quem era rico. Só quem era rico. Da vida. Era mais difícil o acesso. Só quem era rico tinha acesso. Então hoje está mais fácil. Hoje você já tem vários livros. Por exemplo, se eu não me engano, pessoal, cuidado. Edgar Allan Poe e outros clássicos aí que já entraram em domínio público. Você já pode baixar gratuitamente, ler na palma da sua mão. Então, naquela época não, você tinha que também, né? Tem audiolivro também. Tem o audiolivro. Então tá mais fácil, mano. Tá mais fácil. Então não dá para você comparar a cultura de hoje com a facilidade de hoje, a internet de hoje, com a nossa época que era na base do Machado. Das crianças, respeito era na base do Machado, da madeirada. Não, hoje é outro esquema, mano. Então você tem que engajar nisso aí. Então vamos vender o livro digital, vamos fazer a videoaula, tá ligado? Vamos usar o léxico, vamos usar o Bible Word. Hoje você tem isso aí para você. A gente precisa aproveitar os recursos que a gente tem. É lógico aí. E assim, dentro de toda essa trajetória que você conseguiu construir, que é uma trajetória assim, de muito valor que você conseguiu traçar dentro do rap, dentro de tantas coisas que você conseguiu realmente, né? Seja como escritor, seja como teólogo, seja como psicanalista, seja como um técnico, né, em transações imobiliárias. Você conseguiu criar uma trajetória de sucesso em vários ramos da sua vida. Hoje, qual conselho você daria para uma pessoa que está aqui ouvindo a gente, às vezes precisando de um conselho aí, né, precisando de uma luz? Você disse que passou por momentos aí de dificuldade. A gente está com o nosso tempo aí quase que estourando. Infelizmente, o nosso bate-papo está tão gostoso. A gente está aprendendo tanto com você. O Helrin deu uma aula para nós. E a gente está muito grato por receber você aqui. Professor Helrin. Mas, assim, eu também passei por momentos assim, que você disse, e tantos de nós, né, já passamos. O que você poderia dizer, assim? Deixa uma mensagem. Olha, só para concluir o raciocínio, já passo para isso aí. O próprio rap é exemplo disso. A gente usar os recursos que tem. Quando a gente tinha ali o rap ingressando ali, sendo aceito pelas massas, muita gente do rap desacreditava das mídias, tinha preconceito com relação às mídias. Não, nós não vamos na TV, nós não vamos no rádio, E era algo que a gente estava perdendo. Você tá ligado? E hoje a gente vê, hoje a gente já aproveita isso. Mas sobre o que você falou, o conselho que eu dou é o seguinte, é clichê,
mas é o arroz com feijão que funciona. Sempre foi, mano. É persistir, escolher bem, tire um tempo para você. O que você quer da vida, o que você sabe fazer, porque nem sempre aquilo que você quer é o que você sabe fazer. Às vezes você gosta muito de futebol. Quando eu era novo, gostava muito de futebol, mas era um dos maiores perna de pau. Eu também. Meu sonho é ser Gostava jogador muito futebol. de dança, de Smurf dance, mas era desengonçado. Então, às vezes, nem tudo que você gosta e quer é o que você sabe fazer. Então, vamos parar para pensar. O que eu gosto é isso. O que eu sei fazer é isso. Então, no meu tempo vago, eu vou fazer o que eu gosto, vou curtir o que eu gosto. Para objetivo de vida, eu vou fazer aquilo que eu sei. Tá ligado? E se você sabe daquilo que você gosta, é melhor ainda, porque juntar fome com a vontade de comer. E não desistir. Entender que fase difícil todo mundo passa. Eu passei, tá ligado? Eu passei fase de quase atentar contra a minha própria vida. Eu passei dificuldades, até de coisas básicas. E olha que eu tava vindo de uma fase que eu tava ganhando bem, mas era coisa suja, era da guerra, né? Não quero mais. Não quero. Passei o oposto daquilo. Resistir. É não desistir, irmão. É tentar. Não deu certo aqui, ok, irmão. Fecha. Vamos traçar um outro plano. Porque eu tô vivo. Eu tô respirando. Tem muita gente que queria ter essa oportunidade de estar aqui, com essa mobilidade, tá vivo, respirando com saúde, para tentar de novo. E às vezes você está assistindo aqui esse podcast e está nessa depressão, nessa frustração. Então, Raul Seixas, tente outra vez. Vê o que você já tentou, não deu certo? Tá, eu vou imaginar outra coisa. Eu tenho que fazer. Vai dar certo. Vai tentando, irmão. Tem que tentar, tem que fazer. Mano. Fique rico ou morra tentando. Já disse o 50 Cent. É isso. Pronto. Fique rico ou morra tentando. Tá ligado? Agora, percalços, pedras no caminho, isso vai acontecer, irmão. E tem que acontecer para te fortalecer. Não tem um ditado que a árvore que não pega vento não fortalece a raiz. Só dá valor da vitória quando você viu a derrota. Irmão, esse negócio, você não vai conseguir da noite pro dia e parar de espelhar também. Fulano deu certo, o ciclano deu certo, pra mim ainda não deu certo. Irmão, ainda. Às vezes você tá vendo o fulano que deu certo, você tá vendo ali, mas você não tá vendo os tombos, a lamúria que foi para chegar até ali, porque não é de graça, irmão. É verdade. Não é de graça. Não é. Então, é ter persistência. É falar assim, quem manda no meu destino sou eu. Você que tem espiritualidade, você que tem crença, procure fortalecer sua crença. Você que não tem, não importa. Coloque, trace objetivos. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Se você se ferrar ou se você se der bem, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então tente se dar bem, porque quando o tempo passar, você vai colher os frutos disso. É isso. Não pode ficar igual a gente falava antigamente, moscando. Você tá moscando. A gente ainda fala isso. Eu falo isso ainda. Marcando toca. Eu falo isso ainda. E aí, Má, tá moscando aí, João? Eu não. Não pode mostrar. Você tá marcando toca. Eu não tô marcando toca. Não, você é antiga, hein? Quem veio do chão sabe o peso do próprio passo, não é não? É verdade. E assim a gente vai terminando o nosso papo de cria, agradecendo aqui de coração a presença do Helry. Foi um prazer receber você aqui no nosso bate-papo. Nosso bate-papo super, super enriquecedor, não foi não, Scooby? Demais da Eu acho que a gente aprendeu muita ideia de valor aqui. Essa é a primeira parte do Helry. Cara, a gente tem que ter parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 e tal. Aqui é só o gostinho. Ô, Helry, mas e aí, a música lá, Dia a Dia do Campão, irmão? Mesmo? Você tá engavetado. Não, você galera, não perdeu essa música, não. Dia a Dia do Campão, Goiânia Gangsta e MWN, até a presente data, ainda não tenho essa música, que é uma música minha que eu não tenho, pô. O negócio era tão antigo, tão underground. O Helry eu tô mandando pix de R$100 pra quem mandar essa música pra mim. O primeiro, né? O primeiro que conseguir mandar essa música pra mim... Eu tenho a música gravada. Já manda o pix na hora, 100zão. Desafio do Helry, hein? Quem tem essa música... O Dia a Dia do Campão, Goiânia Gangsta e MWN, 97, 98. Quem tiver, manda pra mim. E já manda a chave pix junto. E o dia dessa gravação aí, eu poder estar presente lá. Foi eu, o Helry, o Wilton e o Maurício gravar lá no Rinaldo. E o Helry surfando no busão. E pra fechar... E pra fechar esse episódio, eu vou contar sobre essa peita aqui, no próximo, hein? Mas é Conexão 062, isso aqui, e vai ser um sorteio da hora.
É brinde, mas acho que vou levar pra mim. A gente vai cortar, mas a gente vai contar no próximo. Se alguém vê o Berson com a camisa aí, já sabe. Não. Já tá marcada essa daqui, ó. Já tá marcada. Sem papinho furado. A última mensagem, Helrinho, que você tem pra falar pra galera que tá te ouvindo, te vendo. Uma mensagem. Rapaziada, é o seguinte, vamos focar, tá ligado? Vamos focar, parar de dar moral pra fuxico, pra conversinha fiada. Porque na hora que você tá devendo, na hora do sufoco, é você, Deus, para quem acredita, e sua família. Vamos focar. Focar no seu objetivo, na sua família e bola para frente, irmão. Bola para não dar mole, não. Porque sem dar mole já tá difícil, imagina se der mole. 100% foco. É isso aí, irmão, é isso aí. Foi isso que eu fiz na minha vida. Essa foi a mensagem do Helrinho. É por isso que eu tô viva. Espero, próximo episódio vai vir Helrinho depois, hein? Aguarde. Vamos falar de política, religião. Bora, treta. Só tema polêmico. Polêmica, é treta. É. Fechou sem papinho furado, isso foi papo de cria. Bora! Corta pra nós. Corta pra 18.